Aliás, uma discussão que acaba se estabelecendo é que brasileiro foi melhor, que brasileiro estreou melhor, né? E aí, você chegou a uma conclusão? Nível de enfrentamento é o meu Eggs, é o que o pessoal tem falado aí. E qual foi o melhor brasileiro na primeira rodada? Olha, Alexandre, você sabe que eu sou seu fã e seu puxa-saco. Porém, essa é a única grande discordância que eu tenho em relação aos seus pensamentos. Eu concordo de que nível de enfrentamento é meu Eggs. Na boa, futebol jogado. Futebol jogado, Ale. Você já me ensinou isso. Quando você era treinador de um time mais fraco lá na faculdade. Que você montou um esquema que era pra poder vencer o time mais forte, foi lá e venceu. Você provou que nível de enfrentamento é meu ovo. Então, os brasileiros foram muito bem. Aí você vai vir falar: ah, mas esses europeus aí não são os melhores. Porém, nego dizia que o Porto ia passar por cima do Palmeiras e que o Borussia ia passar por cima do Fluminense. Qual E o os dois negro? foram. Negro não, por favor, primeiro é afrodescendente. Qual afrodescendente disse isso? E os dois foram muito superiores no jogo. O Fluminense amassou. Foi a melhor partida de um europeu desde que o Corinthians foi campeão mundial. O time do Fluminense foi muito bem. E é uma grande pena não ter vencido. É, eu acho que o brasileiro que foi melhor ali, até considerando aquilo de resultado, foi o Flamengo, que jogou bem e venceu, né? Porque no final das contas é Copa do Mundo, são 3 jogos só, tem que fazer vitória. Tem que vencer, tem que fazer ponto. Então eu acho que no final das contas, pelo resultado aliado à performance, fica o Flamengo como o brasileiro que começou melhor, não tem como negar o Olha, resultado. eu vou desenvolver minha linha de pensamento, mas antes eu vou recorrer a Cássio de Peruca, a Paquita do Benjamin Bach. Eu vou mandar Meu até uma Deus. mensagem para o Benjamin. Mas já adianto que o meu voto para melhor brasileiro da primeira rodada vai para o Fluminense. Fluminense. Mas, por favor, eu quero ouvir as considerações da Fluminense, da queixada, para falar exatamente ao contrário na sequência, por favor. Eu acho que quem se sai melhor é quem vence. Futebol não é quem joga melhor. No final das contas, você não vai ver quem jogou melhor ser campeão. É quem fez mais gols, quem tomou menos gols. Então, quem ganhou o jogo foi o Uma Flamengo. aula da Bruna pro Alê. Quem ganhou o jogo foi o Flamengo, então o melhor brasileiro foi o Flamengo. Ok. E o que você considera a respeito dessa discussão sobre o nível de enfrentamento, por favor? Eu acho que eu acho que foi o Presunto que falou isso. Quando você vai jogar com o Corinthians, você joga de um jeito. Quando vai jogar contra o Operário, você joga de outro. Os europeus que jogaram contra os brasileiros não chegaram com o pé na porta. Jogaram mais ou menos. Né? O PSG que vai enfrentar o Botafogo jogou diferente o primeiro jogo do que vai ser com o Botafogo. Então, acho que quando o bicho pegar mesmo, os europeus vão mostrar por que são os melhores. É uma tese. O que é isso aí, Marcela? Uma tela quente que você preparou para gente? É a classificação do Campeonato Mundial. Hoje tem outros favoritos para jogarem e coisa e tal. Qual que é a minha tese do Fluminense primeiro? Do Fluminense. Para vocês, quem pegou o adversário mais difícil na primeira entre os brasileiros? Quem pegou o mais difícil? Não tem discussão, o Fluminense, com sobra. Exato. Então, eu levo muito em consideração essa questão. Aliás, o Borussia que jogou, por exemplo, o Porto, vamos supor o Porto, né? Porto. O Porto, ele caiu na fase de 1/16 da Liga Europa para Roma, ok? O Borussia caiu para o Barcelona na fase de quartas de final. Então, isso aí já é um demonstrativo. Eu acho que o Fluminense, até pela expectativa, né? Porque em tese o Fluminense é o menos forte dos brasileiros, pegou o mais forte agora, por exemplo, o Botafogo vai pegar o Paris Saint-Germain. Aí é outra história. Falando nessa primeira rodada, ele pegou o mais forte adversário entre os brasileiros e conseguiu ter um ótimo desempenho. Um ótimo desempenho. O Fluminense jogou muito bem. É bom a gente ressaltar que a parte física faz diferença e, antes que alguém comece a gritar, no fim do ano também faz diferença contra a gente. Exatamente. No fim do ano faz diferença contra a gente. O problema do fim do ano é que a gente não tem conseguido nem chegar na final e quando chega, perde de 4, né? Que aí já é um abismo que fica muito maior. Mas
o que eu aprendi aqui, e eu tinha dúvida, e confesso que eu tinha dúvida mesmo, o que eu aprendi? Que se você pegar os principais times brasileiros e confrontar com a terceira, segunda, quarta prateleira da Europa, é jogo, é jogo. Pode dar eles, pode dar nós, mas é jogo. É o que eu sempre te ensinei, Ale. Agora, o que eu acho que existe um pouquinho de euforia, e eu compreendo, de precipitação, é que nó nós não chegamos nem perto de jogar com os bons ainda. Eu acho que a partir dessa segunda rodada, com o Chelsea, com o Paris Saint-Germain, que a gente vai ter uma ideia do que a gente está falando. O Marcelão tem os próximos jogos aí para nossa avaliação. Olha aí, ó. Tá ligado, hoje tá atento, hein? Isso aqui tá parecendo GE, meu amigo. Quando a batata vai começar a assar, quando pegar os favoritos. Ô, Ale, Por mas o Ale, ah. desculpa interromper, mas o Borussia Não, jogou é que final eu de. tô com uma linha de raciocínio, Não, daí é que o vocês deram Borussia, o Borussia jogou final de Champions há um ano. A Champions do 23, 24, o Borussia jogou. A Inter, que empatou com o Monterrey, jogou a última final de Champions. Tá, mas espera um pouquinho só, que o Monterrey não tem é um outro assunto, o Monterrey é outro assunto. Mas o Então, Monterrey é melhor do que a gente? não, tô falando dos brasileiros. Quem para você, se você tivesse que colocar 4 times favoritos à conquista do mundial, quais seriam? Eu concordo com você, cara, que Bayern, PSG são outra prateleira. O Real Madrid é outra prateleira. O City, talvez sejam os 4. Eu acho que é um raciocínio óbvio. Acho que é um raciocínio óbvio. São os 4. É sobre isso que eu tô falando. Você Tanto considera que, hoje por favor, Bruno. não, tanto que a gente do Brasil inteiro tá falando que se o brasileiro passar para as oitavas já é um grande avanço. Então, a gente mesmo não coloca os brasileiros como favoritos. Até glorifica se passar para a próxima fase. Então, a gente já desmerece os nossos times aqui porque sabe da grandeza dos de fora. Para você, o Borussia e o Inter não são favoritos ao título, então, pelo que você disse. Mas não, eles não são os 4 favoritos. Não são os 4 favoritos, mas pode ganhar, como eu acabei de falar. São os 2 atuais vice-campeões de Champions. Então, você também quer colocar quantos favoritos? 18? Favoritos? Não, sim, mas o que eu tô te falando, Ale, é que do mesmo jeito que o Fluminense fez jogo contra o Borussia, pode fazer com os outros. Eu acho que pode fazer. Eu acho que não tem nenhum time no mundo hoje jogando que o Liverpool jogava em 19, por exemplo, e o Flamengo chegou perto de ganhar. Então, eu acho que dá jogo. Mas chegar perto de ganhar e perder, presunto. Chegar perto de ganhar e perder. É muito mais fácil você equilibrar o jogo contra o Borussia do que equilibrar contra o PSG. Porque a gente tá abaixo do Borussia e o Borussia tá abaixo do PSG. A gente equilibra com o Borussia e o Borussia equilibra com o PSG. Fazendo o que a gente faz com o Borussia faz com o PSG. Entendeu o que eu tô falando? Então eu acho que é difícil. É lógico que para um brasileiro ganhar um Mundial é muito difícil. Mas acho que dá jogo. Mas eu acho que a grande história de ontem é um cala-boca que o Renato Gaúcho deu. Porque muita gente coloca o Renato como entregador de colete, que não entende nada de bola. O Renato, pra mim, foi o protagonista. Ele fez os movimentos que o Fluminense precisava fazer. O Fluminense abre mão de ter o Ganso no time titular, abre mão de características mais técnicas do time e faz uma ocupação de espaço bem feita, em posição física para espelhar o jogo dos alemães. O Renato Gaúcho me surpreendeu muito. Para mim foi uma das grandes partidas como treinador do senhor Renato Gaúcho da carreira. Então, pera um pouquinho. Então ele calou a sua boca. Porque eu sempre achei o Renato Gaúcho, por exemplo, um grande treinador. Não, eu também, mas tem muita gente que coloca ele como amigão, goleirão. Ele mostrou ontem que entende muito de futebol, de desenvolvimento tático. Mas ele falou você falou que ele te surpreendeu? Não, tipo, foi acima do que eu esperava. Não que eu achasse que ele não entenda nada, mas acho que tem muita gente que coloca ele como bosta. Eu acho, Bruno, eu vou pedir a sua opinião. Não sei o que você copiou do Benjamin, mas o que eu acho é o seguinte: que a notícia para o futebol brasileiro é boa. A notícia é boa nessa primeira rodada, desse campeonato mundial que está bem bacana, está bem legal. Os europeus não chegam no seu auge físico. Também aí é um problema dos europeus, não é um problema nosso, porque ninguém vai passar um pano no fim do ano quando a gente vai lá para o Mundial e faz as vergonhas que nós temos feito. Mas a notícia para o Brasil é boa. Isso muda o meu conceito de que na primeira prateleira do futebol mundial a gente não se mete, não muda. Pode ser que na segunda rodada a gente tenha uma ideia diferente, mas ainda acho que a gente não consegue dialogar com esses 4 aí que o Presuntinho falou. Tomara que a gente consiga mostrar o contrário.
tomara. E... Acha Fica que o Chelsea tá confiante, acima do né? Borussia? Hã? Acha que o Chelsea estaria acima do Borussia? Eu acho que o Chelsea foi campeão daquela, tipo, como se fosse a terceira divisão, né? A terceira divisão. Conferência. É. E o Borussia chegou nas quartas contra o Barcelona. Eu não sei, eu tenho a impressão que o Chelsea, eu acho que chega com mais apetite para essa competição. Eu acho que ele chega com mais apetite. Se eu fosse para escolher um time entre Chelsea e Borussia, eu escolheria o Chelsea. Você escolhe o Acho que é a Borussia? mesma prateleira, né? Não. Tem os É, quatro não- em cima, a mesma prateleira, que dá para colocar, sim, eu acho, o Flamengo e o Palmeiras na mesma prateleira, porém, se o Palmeiras e o Flamengo jogar com muita vontade. E Botafogo e Fluminense eu coloco abaixo, junto com os mais ou menos da Europa. Talvez É. o Chelsea tenha um pouquinho mais de elenco, só que o Borussia tá. É mais time, né? Como corpo, né? Como time. Tá mais pronto. Pode ser isso, pode ser isso. Mas como você disse, ontem tomou um baile, né? Tomou um baile, né? Cara, mas o Fluminense teve uma postura muito diferente, cara. O Fluminense teve uma De postura muito reagir, diferente da né? normal do Fluminense. Talvez os É. caras tenham sido surpreendidos.